Eu não sei você, mas eu já passei por maus bocados quando eu precisei ministrar a minha primeira aula e ainda não tinha domínio da fala e de como concentrar aquela informação que eu queria transmitir. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre como perder o medo e dicas essenciais para você que está iniciando agora em sala de aula e quer perder aquele medo e ter uma fluência maior quando você fala com aquelas pessoas com quem você quer se comunicar. Lembrando que esse vídeo vai servir não somente para professores, mas também para outras pessoas que buscam comunicação, ou seja, ter uma oralidade com outras pessoas, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo, né, que foi um dos que mais me pegaram na primeira vez que eu precisei ministrar uma aula. E é interessante o seguinte, eu sempre gostei, essa coisa foi inata minha, de ministrar aula, de passar aquilo que eu aprendi. Isso eu já vinha fazendo há muito tempo mesmo, assim, desde a época do colégio, lá do ensino médio, fundamental, eu sempre gostei de ajudar as outras pessoas. Mas tem uma coisa bem interessante que é uma diferenciação entre a forma que você passa em uma aula e a forma que você passa um conteúdo de forma mais direta para uma pessoa. Ah, eu tô com uma dúvida aqui em relação a como calcular uma equação de segundo grau. Aí você vai lá e fala, aplica a fórmula de Bhaskara, diz quem é A, quem é B, quem é C, joga lá, faz alguns exemplos, fala quando a raiz é positiva, quando o delta é igual a zero, tá, e fechou. E aí você consegue fechar aquilo. Mas como fazer isso durar 1 hora, 1 hora e meia? Então, esse é o problema, né? Você pode até ter o domínio da coisa. Interessante, eu vou contar aqui para vocês, em 2012 foi a primeira vez que eu ministrei uma aula de forma mais profissional. Então, eu fui participar de uma pequena seleção, uma seleção rápida, em que eu tinha ali 15 minutos para poder passar um determinado conteúdo. E eu já tinha um bom domínio daquele conteúdo de muitos anos. E aí, o que acontece? Quando eu fui ministrar aquilo, para mim era tão óbvio na minha cabeça que não fazia sentido demorar 15 minutos, sendo que a aula normalmente ela dura a noite toda, umas 4 horas, né? Então, aquilo era algo que eu não tinha ainda agregado a mim, ou seja, eu tinha o conhecimento técnico, mas eu não sabia passar. Você já deve ter passado por uma situação como essa, de ter vários professores que são muito bons, que você sabe que eles sabem, mas eles não sabem o principal, que é passar a informação. Então, eu passei por essa situação e depois disso eu fiquei muito reflexivo. E eu guardei, né, na minha mente, o que é que eu fiz de errado? Por que eu não consegui desenvolver essa aula em mais tempo? E eu fiz aquilo ali praticamente, né? Eu tinha uns 15 minutos para apresentar, 5 minutos eu já tinha falado basicamente tudo. Eu levei uma questão, resolvi a questão e realmente eu não soube desenvolver aquilo naquele meu primeiro contato. E foi uma decepção, foi muito frustrante para mim. E nesse vídeo eu trago 5 pontos para vocês que com certeza vão ajudar nesse processo de construir a sua própria identidade, de como ministrar a sua aula e de como não vacilar, assim como eu vacilei lá em 2012, tá? Já trazendo aqui para vocês, o primeiro ponto é prepare-se adequadamente. Como assim? Você vai ministrar uma aula, muitas vezes você já tem domínio do conteúdo. Então, você tem que preparar essa aula. Não é somente ter o conhecimento daquilo que você quer passar, ministrar. Você vai se comunicar com pessoas em uma reunião, não é só você dar a instrução, você tem que explicar como fazer aquilo, qual o contexto daquela situação. Então, prepare-se adequadamente, ou seja, você precisa ter conhecimento e a preparação para poder ganhar a confiança. Isso é essencial. Então você tem que dominar o conteúdo daquilo que você vai falar, seja uma aula ou outra situação qualquer, palestra ou mesmo uma comunicação empresarial ou uma conversa informal, tá? Então faça um roteiro ou um esboço, pode ser um roteiro, um esboço dos principais pontos e falas, ideias que você pretende falar naquele ponto. Você pode anotar num papelzinho, deixar ali de forma discreta, ou se você tiver a possibilidade de um slide, coloca o slide para ir guiando, né? Fica até mais fácil de fazer isso. E o importante ainda dentro desse primeiro ponto, né, que é prepare-se adequadamente, pratique a sua apresentação, se possível, várias vezes. Tá? Então, o primeiro ponto, prepare-se adequadamente. No segundo ponto, que nós vamos ver, é conheça o público. É muito comum, né, nas provas de concurso, de Instituto Federal, de universidade, especialmente nas provas de Instituto Federal, já que a carreira é a EBTT, Ensino Básico Técnico Tecnológico, que vai do ensino básico até o tecnológico, até nível superior. Quando a pessoa vai fazer essa prova de seleção, aquela famosa prova de desempenho didático, ela fica muito na dúvida sobre qual nível ministrar. Peraí, vou ministrar para nível superior, para nível médio, para nível básico? Como é que eu defino isso? Primeiramente, a informação que eu dou para você é siga o edital. Você tem que ver no edital aquela disciplina. É uma disciplina de curso técnico, de curso superior?
O que é que o edital fala? Qual é o nível que você vai ministrar? O edital ele traz isso. Se não trouxer, você tem que fazer uma escolha, você vai ter que ver qual é a escolha mais adequada, tá? Então conheça o público. Nesse caso que eu acabei de mencionar, você tem que conhecer o público-alvo, né? Para quem você vai ministrar aquilo. Então procure interagir, depende muito, obviamente, né, da situação da banca, mas eu estou falando assim numa aula de verdade e não na prova de desempenho didático, né? Procure interagir com os alunos antes de iniciar aquela apresentação. Então, se você está numa aula, digamos assim, você saiu da faculdade agora, vai ministrar a aula pela primeira vez e você está naquele nervosismo, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Será que eu vou saber as informações? Será que eu vou saber passar? E se o aluno perguntar alguma coisa que eu não sei, como é que eu faço? Vai dar vou ficar gelado na hora. Como é que eu prossigo, tá? Então, para você quebrar esse gelo, é muito importante você chegar antes, né? Conhecer as pessoas, se apresentar, tentar conhecer, saber o nome das pessoas. Procure interagir antes de iniciar a sua apresentação, antes de iniciar a sua aula. Então você tenta, dessa forma, criar um ambiente mais amigável, acolhedor, em que você se integre ali aquelas pessoas e aí você vai se sentir mais confiante, né, conhecendo o seu público. Então, antes de começar, né, você precisa, é interessante que você faça isso, tá? Conhecer os nomes das pessoas, os estudantes, como eu estava dizendo, e você vai, dessa forma, criar uma conexão e com certeza diminuir essa ansiedade, quebrar o gelo entre as duas partes, tanto do seu lado quanto dos alunos. O terceiro ponto é respire e controle o nervosismo. Porque ter nervosismo é natural, especialmente quando você está começando. Depois de alguns anos, ou até alguns meses, isso aí é fichinha. Você chega na sala, pode ter 50, 100, 2, 3 pessoas, você não vai sentir mais aquele frio na barriga, pelo menos eu não sinto mais. Há pessoas que ainda sentem, né? Mas é importante que você, caso esteja nesse início, que você ainda está meio nervoso, você respira, controla o nervosismo. É importante sempre você tomar uma aguinha para ficar hidratado, para poder falar. Isso é até importante porque muitas vezes você não é acostumado a falar em um tom mais alto, um volume mais alto. E quando você está diante de uma turma de 40, 50 alunos, você precisa falar mais alto para ser ouvido pela pessoa que está aqui na primeira fila e pela pessoa que está na última fila. E é interessante isso, porque você não pode gritar para incomodar a pessoa que está na frente e também não pode falar muito baixo para que a pessoa que está lá na última fila não te escute. Então, você tem que aprender a controlar a sua voz. Então, respire, controle esse nervosismo. Então, antes de começar, caso você seja uma pessoa que é muito nervosa mesmo, faça esses exercícios de respiração profunda. Respira, solta lentamente e aí você vai conseguir se acalmar um pouco mais. Lembre-se que é normal, né? É normal você sentir um pouco de ansiedade antes de falar em público, seja, como eu já falei, seja numa sala de aula, seja numa reunião qualquer, né? E isso é interessante porque quando a gente está sob essa pressão, muitas vezes a gente consegue até ter uns insights, umas ideias assim diferentes. Lógico, se você ficar muito nervoso mesmo, você pode cometer algum deslize ali, mas né, é natural, tá? Especialmente se você está iniciando. O quarto ponto é use recursos visuais e histórias. Uma das coisas mais interessantes que nós temos hoje são os recursos visuais. Então, cuidado com aqueles slides. Se você for apresentar com slide, né? Cuidado com aquele slide com texto muito pequeno e muito texto. As pessoas numa apresentação não querem ver muito texto, elas querem que você fale. Você está ali diante de uma plateia, diante de uma sala de aula para falar. Se você coloca só texto, não tem sentido, porque as pessoas normalmente já sabem ler. Então não faz sentido. Eu particularmente me sinto muito constrangido quando eu vou ver uma apresentação. Primeiramente que o texto é muito pequeno, a gente não consegue ler, eu não enxergo bem, eu deveria estar usando óculos, tá? Só que eu não gosto muito. Enfim, eu me sinto constrangido, primeiramente, quando a pessoa faz um slide mais ou menos, né? Aquele que tem texto pequeno, texto com a fonte pequena, mas muito texto, tem poucas imagens para fazer alusão àquilo que você está falando. Muitas vezes você não tem um apoio visual e o seu texto não ajuda. Fica uma situação muito constrangedora, porque as pessoas em poucos instantes vão pegar o celular e vão começar a fazer outra coisa, vão ficar só conversando com a pessoa do lado. Então, se você está começando, gaste muito tempo
fazendo a sua apresentação. Uma dica que eu dou, procure, bota aí o Canva. Canva tem muitos modelos interessantíssimos de slide, ou então o site Slides Carnival, que é carnival, tá? Como se fosse carnaval em inglês. Slide Carnival. Então, anota essa dica aí. Pega agora um papelzinho, pausa o vídeo, anota esses dois. Faz no Canva e no Slide Carnival. Você vai pegar lá modelos para o PowerPoint, tá? Então, muito bom você fazer uma apresentação que seja muito clean, objetiva, com texto, com a fonte que seja legível, com imagens e sem aquela coisa assim de livro no slide, tá? Então o livro você pode passar depois para os seus alunos, um slide, mandar por e-mail ou algum sistema que você utilize, beleza? Estamos agora no quarto tópico, né, que é sobre essa utilização. A outra coisa que eu não falei dentro desse tópico é sobre contar histórias. Uma das coisas que hoje nós vemos mais na internet e que são coisas que talvez você não saiba o nome, mas que fazem a gente segurar a nossa atenção, que prender a nossa atenção, é o famoso storytelling. O que é o storytelling? É a contação de história, contando histórias. Quando a gente começa a ver um conteúdo que tem uma história, você começa a se conectar mais com ele. Vou dar um exemplo. Digamos que eu sou professor de física e estou ministrando um conteúdo sobre dilatação térmica. E aí, há poucos anos aqui no meu apartamento, o piso começou a subir do nada. O piso aqui do apartamento começou a subir, parecia que o prédio ia cair. Então você pode começar contando uma história. Eu tava dormindo à noite, era 2 da manhã, tava uma deliciosa noite dormindo em casa com minha esposa, e de repente nós começamos a ouvir um barulho como se estivessem caindo coisas do céu, panelas caindo no chão, como se tivesse um terremoto na minha casa. E nós saímos do quarto, fomos até a sala e quando chegamos lá vimos o nosso piso subindo, as cerâmicas subindo e elas estavam eclodindo e parecia que estava tendo um terremoto e a gente vendo aquela coisa subindo. Enfim, você começa a contextualizar aquela história e você vai ver que as pessoas vão se conectar e mais à frente você chega com conteúdo. Só quando dois materiais eles dilatam e não existe uma boa junta de dilatação, que é aquele espacinho que há entre as cerâmicas, a cerâmica não vai ter para onde crescer e o que vai acontecer é que na hora que provavelmente à noite o prédio esfriou, ele diminuiu 1 milímetro. Então quando ele fez isso aqui que o prédio diminuiu, ou seja, uma dilatação, a cerâmica subiu porque a junta de dilatação, que é aquela parte do rejunte, aquele espacinho que nós temos, você aponta para o chão, a pessoa vai ver a mesma coisa. Aquele espacinho que nós temos, o mesmo espaço que tem lá no trilho do trem. Isso é para fazer justamente quando haja essa dilatação, ele não precise crescer para cima e ele possa sim crescer sem haver essa quebra, no caso do trilho do trem, sem que o trilho do trem desalinhe e o trilho do trem cause um acidente. Então você começa a contar uma história. Lógico, eu vou ter história para todas as situações. Não, você não precisa ser história que aconteceu com você, mas é um recurso que pode ser muito importante dependendo da situação, porque ela prende a atenção e faz a pessoa lembrar. Lá na frente a pessoa vai lembrar daquela história, daquele conteúdo porque você contou uma história, tá? Então, quando você só chega e lança o conteúdo, muitas vezes a pessoa não lembra. Então, tente sempre trazer alguma coisinha assim diferente, alguma história, não necessariamente o storytelling dessa forma, mas alguma história que você consiga incluir, tá? Então, esses exemplos práticos que aconteceram no dia a dia, que você consegue visualizar quando você anda de carro e você olha ali. Então, esse tipo de coisa nos ajuda muito a cativar a atenção das pessoas e tornar a sua fala muito mais envolvente. E por último, que é o tópico 5 aqui que eu trago para vocês, é pratique a linguagem corporal. Como assim? Olha aí. A linguagem corporal, vou até me afastar um pouco mais aqui, trazer o microfone mais para cá. A linguagem corporal, ela é importantíssima. Então, quando você está ministrando uma aula, é importante que você tome cuidado com a posição dos seus braços. Se você fica assim, você traz uma mensagem. Se você fica com a mão no bolso, você tem outra. Se você fica encostado na parede, não causa uma boa imagem, não causa uma boa conexão com as pessoas. Então, eu particularmente gosto de ter uma movimentação. Então, quando eu estou falando, eu vou para um lado, eu vou para o outro, mantendo sempre aqui e evitando movimentos rápidos, bruscos. A mesma coisa eu faço com as mãos. Não sei se vocês estão observando aqui, mas eu estou sempre movimentando as minhas mãos. Muita gente diz que movimentar as mãos não é bom. Depende daquilo que você está fazendo. Uma movimentação suave e que direciona o pensamento da pessoa. Então, quando você chegou no seu apartamento, quando você chegou na sala de aula,
Vocês percebem que esse movimento das mãos pode nos ajudar? Traz mais tranquilidade para a gente, para nós como oradores, como pessoas palestrantes, professores, e traz uma conexão maior com as pessoas. O que não pode acontecer é você ficar falando e ficar mexendo a mão demais assim, de forma que a pessoa fique prestando mais atenção nas suas mãos ou em alguma forma, alguma coisa que você está fazendo ali com o seu corpo mexendo, algum barulho de uma roupa, de algum acessório, um brinco que balança demais, enfim, alguma coisa desse jeito que tire mais a atenção da mensagem e traz a atenção para você. Então, o foco é a mensagem. Nós somos secundários, né? Então que nós consigamos transmitir a informação, passar um conteúdo de forma mais objetiva, mais direta e com menos distrações, tá? Então os distrativos, eles são péssimos. Quanto mais distrativo você tiver, quanto mais coisas você tiver no slide, até passou aqui batido, mas no slide, às vezes você coloca um gif animado, um bonequinho que fica pulando aqui no canto. Uma vez eu vi uma palestra, o cara botou um esqueletozinho que ficava aqui no cantinho da tela. E aí, ninguém prestou atenção no texto, nem na fala dele, era todo mundo olhando o esqueletozinho que ficava dançando aqui no canto da tela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses distratores, são coisas que distraem, que tiram a atenção do objetivo da fala e levam para outra coisa que é totalmente alheia àquela apresentação, tá? Então, quando você estiver fazendo isso, como eu falei, evite cruzar os braços, evite gesticular em excesso, mantenha o contato visual, e uma dica que eu dou em relação ao contato visual, especialmente para quem é um pouco mais tímido, é veja e não olhe. Como assim? Você olha para as pessoas, mas sem olhar nos olhos de ninguém. Essa é uma boa técnica para você ter uma conexão com as pessoas, mas você, eu não sei nem explicar muito bem, mas você tenta focar na sua mão aqui, ó, assim, aí depois você tira a mão. Você tá vendo que você não tá focando ali nos olhos daquelas pessoas. Você tá com o rosto virado para todo mundo, mas sem olhar para ninguém. É uma boa técnica se você ainda é iniciante. Mais para frente, depois que você tiver mais confiança, você pode ir olhando nos olhos das pessoas, para interagindo, até para trazer uma conexão maior. Mas de início, isso pode ser muito útil para você, tá? Só para fechar isso aqui, eu aprendi essas técnicas, acreditem se quiser, a maioria delas não foi nem em sala de aula, foi na igreja. Eu tocava na igreja, e na igreja, né, tinha muitas pessoas, às vezes 300 pessoas, e o pessoal na igreja, especialmente na igreja evangélica, tem uma coisa assim, eu queria convidar fulano de tal para orar. Aí, olha só, a oração é uma coisa muito pessoal, e você tem que falar no microfone, e você vai ali diante de 300 pessoas, e você tem que falar uma coisa que é você que está pensando naquele momento, e trazer à tona aquele seu sentimento. Queria falar sobre isso, aquilo, outro. Então, é um momento que, em tese, deveria ser um momento muito íntimo, mas você está fazendo aquilo ali de forma pública. E isso, para muitas pessoas, é muito constrangedor. Muito, mas muito. Então, as primeiras vezes, isso na minha adolescência, lá no início da adolescência, eu ficava muito nervoso, ficava aquele negócio suava frio. Ficava uma coisa assim que era, meu Deus do céu, não acredito que fulano me chamou. E como eu tocava, eu já ficava lá na frente. Só quando você toca, você tá atrás de um instrumento, você tá meio que escondido ali, não causa o mesmo efeito. Mas você falar ao microfone e falar algo que você pensou, que é diferente de você ler. Quando você vai fazer uma oração, você tá falando algo do seu coração. Então, era uma sensação assim que no início eu ficava muito constrangido. E isso, né, reiteradas vezes foi acontecendo e eu fui desenvolvendo um pouco mais essa habilidade. Lá na frente, quando eu fui fazer a prova do meu concurso para o Instituto Federal do Ceará, eu me vi diante da situação da prova de desempenho didático que eu tinha que falar com um microfone facial. E para mim foi muito tranquilo, porque eu já tocava, eu já cantava na igreja e eu já tinha essa habilidade um pouco melhor de falar do que quando eu comecei lá em 2005, por aí. Então, lá em 2012, 2016, 17, quando eu fiz a minha prova do concurso, eu já estava muito maceteado, já tinha aprendido bastante coisa e... qualquer forma, não necessariamente, você veio da igreja, mas a gente sempre tem algum grupo que é importante pra gente, tá? Deixa aqui nos comentários se você já passou por isso, né? Seja numa igreja ou numa situação, algum grupo na escola ter que apresentar o trabalho e se viu diante de uma situação assim que você praticamente congelou. Então deixa aqui nos comentários e também caso você tenha passado por isso e tenha evoluído e hoje você consiga falar
assim, diante de um público grande, sem se sentir nervoso, deixa aqui também qual foi a técnica que você utilizou, como foi que você conseguiu evoluir. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!